Olá pessoal, meu nome é Camila, sou professora do Vestibular Cidadão e hoje nós vamos continuar os estudos a respeito de genética. Essa é a aula 2, nós tivemos já a aula 1, tá? Então dá uma olhadinha para quem não assistiu, dá uma olhadinha lá na aula 1 para a gente continuar falando sobre o assunto. Bom, nós começamos então falando sobre Mendel, Gregor Mendel, que foi um monge, né? Foi um monge e estudou, e foi o primeiro que estudou e descobriu os mecanismos básicos da hereditariedade. Mendel, pessoal, estudou várias plantas, mas a principal, e depois a gente vai entender o porquê, foi a ervilha, tá? A principal planta que ele utilizou foi a ervilha, e ele foi o primeiro, então, que estabeleceu as leis da hereditariedade. Como que se dá a transmissão de características? Lembra que na aula passada a gente estudou alguns conceitos básicos, né, de fenótipo, genótipo, como que essas características acontecem, né, a nível molecular no nosso organismo. E Mendel ele foi o primeiro a entender, o primeiro a realizar uma sistematização, a entender que havia, né, essa sistematização dessa transmissão das características genéticas. Bom, quais são as características, então, que Mendel observou, que Mendel estudou nas ervilhas? Ele estudou principalmente essas três características em relação à flor, à semente e à vagem. O que ele estudou, então, dessas três características, né? Ele estudou lá a posição da flor, a cor da flor, a altura da planta, né? Altura, no caso, a ervilha ela tem a planta que é alta, tem a outra que já é mais baixa. Ele estudou textura da semente, cor da semente, forma e cor da vagem. Então, são características que Mendel conseguiu analisar, ele conseguiu observar e entender se havia um padrão, né? Então, essa foi a principal planta utilizada por ele. Por que ele utilizou, né? Então, a gente viu que o primeiro fator são as características. Então, as ervilhas possuem essas características que são facilmente observáveis. E isso foi fundamental para o trabalho de Mendel, né? Outra característica importante é que a ervilha é de fácil cultivo, né? E o período de desenvolvimento ele é pequeno, ele é curto, né? Questão de meses, aí, poucos meses, ele consegue estabelecer esse ciclo completo de reprodução. Outra característica, a produção de muitas sementes, né? O ciclo reprodutivo, como eu já disse, ele é um ciclo rápido. Há uma facilidade em controlar a fecundação dessas plantas, né? Eu vou mostrar para vocês como que Mendel fazia essa manipulação manual para ter esse controle, né, dessa fecundação das ervilhas. E a ervilha ela tem uma capacidade de autofecundação. E essa característica, pessoal, ela é importante também para o que Mendel estabeleceu, para o que Mendel trabalhou, tá? A gente vai entender como que isso funciona. Então, olha só, como que Mendel fazia? Aqui tem uma representação, né, de como que ele realizava essa fecundação cruzada, né, que é quando ele faz esse cruzamento aqui, dessa polinização entre ervilhas de características diferentes. Então, aqui a gente está analisando a característica da flor. A flor, nesse caso púrpura, e aqui a gente tem a flor branca, né? Então, como que Mendel fazia? Ele removia os estames dessa flor púrpura, né? A gente sabe que os estames são responsáveis pela produção do pólen, então ele removia esses estames e com um pincel ele pegava então os grãos de pólen dessa flor branca. Então, ele transferia isso, né, de uma forma bem tranquila, ele transferia esses pólens da flor branca para a flor púrpura. Os óvulos, então, são fecundados e vão originar as sementes. E essas sementes, consequentemente, geram essas plantas, né? Nesse caso, todas as flores nasceram aqui, foram da cor púrpura. Lembra que na última aula, na aula passada, nós falamos de fenótipo e genótipo? Então, quando a gente fala de cor, nesse caso, a cor da flor, a gente está falando de fenótipo, tá? Então, Mendel ficava intrigado. Por quê? Que se eu cruzar uma ervilha que tem a flor púrpura com outra ervilha que tem a flor branca,
Por que todo mundo nasce com essa característica aqui de cor de flor púrpura? É claro que naquela época, gente, Mendel ele não tinha essa concepção de genótipo, de fenótipo, de gene, de alelo, tudo aquilo que a gente estudou na aula 1, ele não tinha essa concepção, né? Não tinha essa definição ainda, geneticamente falando. Ele sabia dessa característica, então ele via essas características e fazia esse cruzamento, né? E fazia a análise dos resultados. Isso, pessoal, Mendel fez com todas as características e Mendel fez com várias plantas, né? Ele analisou muitas plantas durante muito tempo, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem um outro quadro, né, mostrando essas características estudadas por Mendel. Então, olha só. Em relação à forma da semente, a gente tem a semente lisa e a ondulada. Após os estudos de Mendel, ele categorizou aqui todas essas características e classificou elas como dominante e recessiva. Ele não usou, pessoal, essa palavra de dominância e recessividade na época, mas ele sabia que uma característica prevalecia e a outra não. Então, todas as características que estão nessa coluna do lado esquerdo são as características dominantes e a do lado direito são as características recessivas, né? A gente falou sobre isso na última aula. Então, olha só, a característica lisa predomina sobre a característica da semente ondulada. A característica de cor amarela predomina sobre a característica da semente que é verde, né? Então, tudo isso aqui se refere a fenótipo. Então, a gente tem o fenótipo dominante e o fenótipo recessivo, tá? Então, tudo isso ele analisou, né, fazendo esses cruzamentos, tá? Olha só, aqui a gente tem uma representação, né, dos resultados que Mendel obtinha. Então, olha só, aqui a gente tem esse P, que vem de parental, geração parental, F1, que é a geração resultante, né, do cruzamento da geração parental, e F2, que é a geração resultante aqui do cruzamento dos indivíduos de F1. Então, aqui a gente tem aqui um enunciado de mais ou menos uma questão, como que funcionaria, né, uma questão a respeito disso. Então, ele pede, em todas as gerações, identifique o genótipo e o fenótipo dos indivíduos. Pessoal, vamos lembrar, genótipo se refere à característica genética do indivíduo, tá? E fenótipo se refere à característica externa, aquilo que é visível. Então, só olhando aqui, nessa representação, aonde está genótipo e aonde a gente identifica fenótipo. O genótipo aqui é representado pela letra V, nesse caso, Vzão, Vzão. E aqui do outro lado a gente tem Vzinho, Vzinho. Então, quando a gente encontra essas representações em letras, tá? A gente está falando de genótipo. E o fenótipo? Nesse caso, o fenótipo é a cor aqui dessa semente, tá? Então, a cor amarela e, nesse caso, a cor verde. Então, olha só. Nesse caso, a geração P é formada por indivíduos homozigotos. Então, é um conceito que eu falei lá na aula 1 para vocês. O que é um indivíduo homozigoto? Um indivíduo que vai ter o alelo igual. Então, ele tem um alelo Vzão e outro alelo Vzão. Então, Vzão, Vzão é um indivíduo homozigoto, nesse caso, o homozigoto dominante. E do outro lado, a gente tem o homozigoto recessivo. Então, Mendel, naquela época, ele não sabia a respeito desse genótipo. Ele conhecia e ele estudou e se baseou nos fenótipos. Então, ele fazia esse cruzamento e ele tinha esse resultado. Olha só, F1, 100% aqui dos indivíduos resultantes foram amarelos, né, de semente de cor amarela. Então, F1 é formada por indivíduos heterozigotos, tá? Vou mostrar para vocês aqui nesse quadro como que é feito esse cruzamento para a gente entender. Mas, por enquanto, vamos entender esse geral. Então, geração parental, ele cruzou lá. Semente amarela com semente verde. Todo mundo que nasceu desse cruzamento apresentou o fenótipo da semente de cor amarela. Ok, Mendel, então, ele falou, certo, mas e a característica de cor verde? Ela simplesmente some, né? Ela não fica, de alguma forma, gravada, né,
ou de alguma forma implícita ali nesses indivíduos. Então eram questionamentos que Mendel com certeza fazia e com certeza testava. E aí quando ele fazia, deixava esses indivíduos cruzarem entre si, né, no caso aqui, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, ele já tinha um resultado diferente. Ele já tinha lá 75% então dos descendentes apresentando o fenótipo de cor amarela e 25% apresentando o fenótipo de cor verde. Então, quando Mendel obteve esses resultados, né, ele obteve um padrão, né, pessoal, Mendel usou estatística. Ele não cruzou apenas algumas plantas ali, teve aquele resultado e pronto. Não, ele foi fazendo isso por várias vezes, com várias plantas e por muito tempo. E ele observou que tinha um padrão, né? Então, olha só, a proporção esperada em F2, então, seria essa, 75% de fenótipo de cor amarela, semente de cor amarela, e 25% semente de cor verde, tá? Então, olha só, de acordo com a primeira lei de Mendel, cruzamento entre indivíduos heterozigotos gera uma descendência cuja proporção é de 3 indivíduos de fenótipo dominante, ok, nesse caso o fenótipo dominante é a cor amarela, para um indivíduo de fenótipo recessivo, que nesse caso é a cor verde. Então, quando Mendel teve essa sacada e ele falou, poxa, segue um padrão, né? Ele começou então a entender que havia ali uma certa organização, tá? Então, como que é feito esse cruzamento dos genótipos no caso, tá? Então, a gente tem aqui a cor das sementes. Esse quadrinho aqui, pessoal, a gente chama de quadro de Pinet, que é simplesmente uma organização dos genótipos, tá? Pra gente entender a descendência. Então, aqui a gente tem, ó, ervilhas amarelas homozigotas, Vzão, Vzão, e aqui a gente tem ervilhas verdes também homozigotas, que nesse caso é Vzinho, Vzinho. E aqui a descendência, é a geração F1. Então, quando a gente coloca lá Vzão com Vzinho, resultado é Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho, resultado Vzão, Vzinho também. E aqui da mesma forma, cruza o Vzão com Vzinho, gera esse indivíduo, cruzando novamente o Vzão com o Vzinho, gera aqui esse indivíduo Vzão, Vzinho. Então, olha só o resultado aqui, a explicação que a gente tem para esse cruzamento. O que eu estou mostrando aqui nessa imagem é a mesma representação aqui dessa imagem do lado esquerdo, né? Então, eu só estou mostrando para vocês o cruzamento genotípico, tá bom? Então, olha só, F1, 100% das ervilhas amarelas, nesse caso, heterozigotas. Esse resultado confere com o que a gente viu aqui em F1? Sim, 100% dos indivíduos aqui nasceram com essa característica fenotípica, que é a cor amarela, tá? Só uma observação, pessoal. Aqui eu coloquei para vocês o genótipo, que é Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, e o seu fenótipo correspondente, que nesse caso é semente amarela. E quando for Vzinho, Vzinho, né, o genótipo Vzinho, Vzinho, a gente tem um resultado fenotípico de semente verde. Isso aqui é importante na hora de resolver os exercícios, tá, galera? Porque a gente vai ter que identificar os genótipos, tá? Para entender o fenótipo ou o contrário. Às vezes o exercício te dá o fenótipo para você descobrir o genótipo, tá? Olha só, mais uma representação. Então, aqui tinha a linhagem, a geração parental, que é de linhagem pura, ou seja, essa característica aqui, ela é única, o genótipo aqui não muda, tá? Então, nesse caso que a gente viu lá, é Vzão, Vzão, tá? E aqui, linhagem pura de sementes verdes, é o genótipo Vzinho, Vzinho, certo? Fazendo esse cruzamento, 100% dos descendentes da F1 vai ter o fenótipo amarelo e o genótipo Vzão, Vzinho. Cruzando aqui esse indivíduo Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, a gente já tem uma proporção diferente, onde 25% dos indivíduos apresentam o fenótipo verde, tá? E aqui mostrando, né,
como é que é feito esse cruzamento. Lá atrás eu mostrei o quadro de Pinet, e aqui é o que a gente chama de chuveirinho, tá, pessoal? Em sala a gente costuma fazer bastante isso, né? Mostrar esse cruzamento. Então aqui a gente consegue entender da mesma forma, ó. Vzão, Vzinho, que é a geração F1, né? E aí, fazendo esse cruzamento, a gente vai ter aqui esse resultado de F2. Então, como é que funciona? Vai ser sempre Vzão com Vzão, vai gerar Vzão, Vzão. Vzão com Vzinho, vai gerar Vzão, Vzinho. Vzinho com Vzão, gerando Vzão, Vzinho da mesma forma. E Vzinho com Vzinho, gerando Vzinho, Vzinho. É a mesma representação, só que detalhando para vocês, tá? Bom, o que Mendel, então, concluiu, né, de modo geral, a partir dos seus resultados? Ele concluiu que cada característica genética de um organismo é condicionada por 2 fatores. Mendel chamou de fator. Até então, ele não tinha esse entendimento do que seria um gene, o que é fenótipo, o que é genótipo. Mendel não sabia dessas classificações, ele não sabia dessas definições, e ele nomeou, então, de fator. Então, cada característica, né, condicionada por 2 fatores, sendo um proveniente do pai e um proveniente da mãe. Então, gente, para Mendel chegar a essa conclusão, né, imagina, ele estava à frente do seu tempo, não tinha ninguém na época que tinha estudado isso, né? Ninguém que tinha parado para fazer esse cruzamento, para fazer os modelos matemáticos e para tirar essas conclusões que hoje a gente sabe que é o alicerce da genética, né? Mendel estava certo em seus experimentos. Infelizmente ele não foi reconhecido, né, pessoal? Na sua época ele não teve reconhecimento do seu trabalho, mas depois tiveram cientistas que falaram, opa, realmente ele tinha razão, né, no que ele estava fazendo e no que ele concluiu. Então, o que mais que ele concluiu? Na hora da reprodução, apenas um gene do par, no caso um fator, ele não sabia ainda dessa definição, né? Apenas um fator do par é transmitido à célula sexual, que são os gametas. Na fecundação não se misturam, ficam lado a lado. Então, Mendel, pessoal, não viu os fatores, mas ele deduziu pelos cruzamentos, né? Então, qual que é o enunciado da primeira lei de Mendel, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Então, para a gente entender essa primeira lei, a gente tem que entender como que Mendel trabalhou. Então, a primeira lei de Mendel, ela também é chamada de lei da segregação dos fatores ou ainda de monohibridismo, tá? Então, qual que é o enunciado? Olha só, cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, os quais se segregam durante a formação de gametas. E os gametas são, portanto, puros, tá? Eu coloquei aqui, entre parênteses, o que seria a definição que Mendel estava tentando explicar, né? Então, quando ele diz cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, quem são esses fatores? Hoje nós sabemos que são genes, os quais segregam-se durante a formação de gametas. Qual que é o processo de divisão celular responsável pela formação dos gametas, pessoal? É a meiose, né? E os gametas são puros, ou seja, eles são haploides, só tem um conjunto ali de cromossomos e na hora da fecundação eles se unem, tá? Então, o que Mendel quis dizer com essa primeira lei? Ele falou, olha, cada característica, né, daqui da ervilha, ela é determinada por um par de fatores. Mendel não sabia quais eram esses fatores. E como eu expliquei lá na aula 1, a questão de dominância e recessividade, é isso que acontece. Os genes, né, e os alelos, eles são responsáveis, então, pelas características. Por isso que eu dei o exemplo, né, de, às vezes, a gente parece mais com o pai, ou parece mais com a mãe, ou parece até com os avós, né, por quê? É uma relação de dominância e recessividade. Então, cada característica de qualquer organismo, pessoal, é estabelecida, né, pelos genes. Então, às vezes você tem um nariz parecido com sua mãe, mas tem os seus olhos parecidos com o seu pai. O que determina isso? São genes. Tem um gene para caracterizar o seu olho, outro gene para caracterizar o seu nariz. Da mesma forma acontece com as ervilhas. Tem um gene que vai caracterizar a cor da flor, outro gene caracteriza a altura da planta, outro gene caracteriza a cor da semente. Mendel, ele não entendia ainda
esses detalhes, mas ele sabia, a grosso modo, como que isso se dava, né? Como que isso poderia estar acontecendo. Então, Mendel realmente foi um cientista à frente do seu tempo e ainda hoje é o alicerce para os estudos da genética, certo? Olha só, mais uma representação. Nesse caso, a gente está falando da textura, né? Da semente lisa ou rugosa. Então, vamos entender o que está sendo representado aqui. A gente tem a geração P, que é a geração parental. Ok, então aqui a gente tem uma semente, nesse caso rugosa, e aqui outra semente, nesse caso lisa. Entendendo o que significa, né, essa letra R. Às vezes, professora, mas lá atrás era V. Na primeira aula a gente estava falando só de azão, azinho. Gente, essas letras, lembrando, representam os alelos, tá? Então, não tem importância se é A, se é B, se é Z. O importante é você entender o que essas letras representam. Vai representar o quê? O genótipo, tá? E sempre que tiver um exercício com esse conteúdo, ele tem que te dar um contexto, tá? Um contexto que você tem que interpretar. Então, vamos lá. Nesse caso, o Rzão determina a semente lisa e o Rzinho determina a semente rugosa. Pessoal, de novo, sempre tenha em mente a questão de fenótipo e genótipo. Semente lisa é fenótipo ou genótipo? Semente rugosa, fenótipo ou genótipo? É fenótipo, porque está falando de caracterização externa, uma caracterização visível. E quando a gente fala de Rzão, Rzinho, a gente está falando de genótipo. Então, aqui eu coloquei o resuminho para vocês. Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho se refere à semente lisa e Rzinho, Rzinho se refere à semente rugosa. Ok, fazendo o cruzamento, olha só. Rzinho, Rzinho, cruzando com Rzão, Rzão, 100% da geração F1, pessoal, vai gerar qual genótipo? Rzão, Rzinho. E qual fenótipo? Semente lisa. Se essa semente lisa, então, cruzar, se ele fizer o cruzamento lá com outra semente lisa, qual seria o resultado? Então, vamos lá para o quadro de Pinê. Então, aqui a gente colocou Rzão, Rzinho. E aqui também, Rzão, Rzinho. Faz aquele mesmo cruzamento que eu ensinei para vocês na imagem anterior. Rzão, Rzão, vai gerar um indivíduo, Rzão, Rzão. Rzão, Rzinho, gera um indivíduo, Rzão, Rzinho. Do outro lado, Rzinho, Rzão, gera um indivíduo, Rzão, Rzinho. Rzinho, Rzinho, gera um indivíduo, Rzinho, Rzinho. Agora o exercício pode perguntar para você, eu até coloquei aqui, ó. Qual é a proporção fenotípica e qual é a proporção genotípica desse cruzamento? Gente, falou de proporção fenotípica, o exercício quer saber de característica externa. Qual que é a proporção fenotípica nesse cruzamento aqui? Você tem dois fenótipos, semente lisa e semente rugosa. Quantos por cento aqui nesse cruzamento deu de semente lisa? 3 para 4, né? Deixa eu ver aqui, isso. 3 em 4 possibilidades. Isso equivale a 75%. E semente rugosa? Uma possibilidade, uma opção em 4 possibilidades. Então, equivale a 25%. Então, a proporção aqui fenotípica é 75% de semente lisa e 25% de semente rugosa. E a proporção genotípica, ela muda? Nesse caso, sim, porque está se referindo a genótipo. Quantos tipos de genótipos nós temos aqui nesse cruzamento? 3. Olha só, Rzão, Rzão é um, Rzão, Rzinho é outro, e Rzinho, Rzinho é outro genótipo. Então, a gente tem uma proporção de 25% Rzão, Rzão, 50% Rzão, Rzinho e 25% Rzinho, Rzinho. Difícil, pessoal? Não é difícil, a gente tem que olhar para o exercício, olhar para o que o exercício está te dando de informação, né? E entender o que ele está perguntando, tá? E agora a gente vai entender um pouquinho
dos heredogramas. O que são os heredogramas, pessoal? São representações das características genéticas dentro de uma família, tá? Então, os heredogramas são utilizados, né, para entender determinada característica aí que se passa de uma geração para outra, por exemplo, certo? Então, aqui a gente tem alguns símbolos, eu coloquei aqui essas duas tabelas, né, essas duas representações. E o que é mais importante da gente entender? O quadrado equivale ao indivíduo do sexo masculino, o círculo equivale ao indivíduo do sexo feminino, tá? E quando a gente tem o quadrado ou o círculo aqui grifado ou pintado, normalmente caracteriza indivíduos com anomalia, tá? O exercício ele vai trazer essa informação para você, mas de modo geral é isso que acontece. Então aqui a gente tem o cruzamento com descendente, cruzamento com sanguíneo, né, que indivíduos da mesma família, e aqui nós temos os irmãos, né, a descendência de um determinado cruzamento. Aqui da mesma forma tem alguns outros detalhes aqui, né, em caso de divórcio, gêmeos, indivíduos aqui heterozigotos, tá? Então quando a gente tem lá, lembra do azão azinho, que são indivíduos de genótipo heterozigótico, né? Então pode vir representado dessa forma, tá, galera? Alguns exercícios em algumas provas de seleção já vem essa representação aqui, tá? Então se aparecer assim, você já sabe que é um indivíduo heterozigoto. Quando é que fala para um caráter autossômico, você também já aprendeu isso lá na aula 1. Lembra? É aquele caráter que não depende do sexo, tá? Que aparece da mesma forma tanto em homem quanto em mulher. Trouxe aqui outros exemplos, tá? Então aqui a gente tem, ó, um heredograma. Aqui ele numerou o indivíduo de 1 a 13. Então isso aqui é livre. Isso depende do exercício, depende da questão. Então pode vir numerado assim de 1 a 13, ou dessa forma que está aqui nessa outra imagem, ó, por geração. Primeira geração, segunda, terceira geração, ele numerou o indivíduo, né, de forma aqui sequencial, 1, 2, de 1 a 4 e assim vai. Então o que ele colocou aqui? Aqui ainda colocou a legenda, né? Olha lá, mulher com anomalia. Então são aqui nesse caso o indivíduo 2, o indivíduo 11, mulher sem anomalia, são aqui os círculos que não estão pintados. Homem com anomalia, no caso aqui a gente tem 1, que é o indivíduo 3, e homem sem anomalia são os outros aqui, tá? Que não estão pintados. E aqui da mesma forma, ó, homem, quadrado, mulher, círculo, e indivíduo afetado é o que está pintado, certo? Gente, a partir de um heredograma desse daqui, pode ser perguntado para você inúmeras questões, tá? A gente vai resolver alguns exercícios, eu vou explicar para vocês como que funciona, como que isso pode ser cobrado, tá? De acordo com o conteúdo. Aqui. Bom, no slide anterior eu coloquei só a imagem, né? Aqui eu coloquei a imagem do heredograma e coloquei os genótipos. Então, uma das coisas que vai ser cobrado de você é a interpretação desses heredogramas. Então, quando você se deparar com algum exercício que tem heredograma, não vem essa caracterização, não vem aqui essa classificação, né? Não vem mostrando para você o genótipo, não mostra, ele só coloca o heredograma, né? E dá para você ali algumas informações. Então, nesse caso, supõe aqui que não tenha esses genótipos, tá? Então, você olhou, indivíduo lá de 1 a 6, você olhou que tem a maioria é não afetada, né? E somente o indivíduo 4 aqui tem alguma característica. Isso você não precisa entender nesse momento que característica é essa, que doença é essa. Normalmente são doenças, né, que são representadas. Então, nesse caso, o indivíduo 4 ele foi afetado. E aí, se eu pedisse para você, sem nenhuma outra informação, para você falar se era uma herança dominante ou recessiva, o que você poderia entender? O que você poderia inferir nisso aqui? Então, olha só, você tem pais normais que tiveram 4 filhos, certo? 3 desses filhos são normais, supondo que essa característica aqui seja de uma doença. Então, somente um filho teve essa doença ou teve essa característica. Então, quando a gente tem pais normais que geram descendentes, né?
de modo geral, e um desses descendentes é afetado, normalmente é uma herança autossômica recessiva, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, se é recessiva, esse indivíduo apresenta o genótipo azinho, azinho. E, obrigatoriamente, os pais apresentam o genótipo azão, azinho, tá? Vou fazer um cruzamento para vocês aqui nos próximos slides e explico o porquê disso. Mas, para você já ir entendendo, obrigatoriamente esses pais são azão, azinho. Porque se esse indivíduo aqui é azinho, azinho, um alelo veio do pai, ok, e o outro alelo azinho veio da mãe, ok. Então, esse indivíduo obrigatoriamente azinho, azinho, e os outros que a gente não tem certeza, a gente sempre coloca azão, tracinho, porque ele pode ser tanto azão, azão, como azão, azinho, tá? Olha aqui um outro exemplo. Suponha que não tem aqui esses genótipos, tá? Já vai exercitando aí essa interpretação. Nesse caso, a gente tem pais afetados que geraram 4 filhos, 2 afetados e 2 não afetados. Nesse caso, pessoal, quando a gente tem pais afetados que têm filhos afetados e filhos não afetados, normalmente a gente tem uma herança, nesse caso autossômica, dominante, tá? Por quê? Se ela fosse recessiva, imagina que esse pai e essa mãe fossem afetados também, mas imagine que eles fossem azinho, azinho. Todo mundo aqui que ia nascer ia ser azinho, azinho. A gente vai fazer essa representação depois. Eu faço esse esquema para vocês. Mostro, né, como que é feito esse cruzamento. Mas se o pai fosse azinho, azinho e a mãe azinho, azinho, com certeza todos os filhos seriam azinho, azinho. Nesse caso, a gente teve uma variação aqui. Alguns filhos apresentaram a doença e outros não. Então, nesse caso, é uma herança recessiva, ok? Perdão, é uma herança dominante, mas esses filhos aqui são recessivos. Ou seja, quem for azinho, azinho, é um indivíduo normal. Já já eu mostro para vocês exemplos, tá? De doenças que são dominantes ou recessivas. Vou mostrar como que isso é cobrado e como que isso é representado. E aqui também é um outro exemplo. Olha só, muita atenção para a legenda. Nesse caso, aqui trocou. Ele colocou indivíduos normais, são os indivíduos que estão aqui riscadinhos, né? E os afetados são os que não têm nenhuma marcação. Então, olhando, né? Olhando assim de cara, você diria que é uma herança dominante ou recessiva? Olha só, quem é normal são esses traçados aqui, somente 3 indivíduos normais. O resto, todo mundo é afetado. Lembra que a gente falou das sardas? As sardas é uma herança autossômica dominante. Então, imagina para esse exemplo aqui que seja essa caracterização de pessoas com sardas. Então, quem não tem sarda são esses aqui, ó. Esses que estão riscadinho. Então, eu não coloquei o genótipo de todo mundo, porque senão ia ficar muito carregada a imagem. Mas olha só, quem não tem sarda é azinho, azinho. E quem tem as sardas, ou vai ser azão, azinho, ou azão, azão. Então, nesse caso, é uma herança também dominante, tá? Eu sei que o primeiro choque, assim, pode parecer muita informação, o primeiro impacto pode parecer muita informação, mas a gente vai trabalhar isso em exercícios, tá, galera? Vou mandar a lista de exercícios para vocês no Moodle, vou mandar um resuminho, tá, do conteúdo. Então, fiquem atentos e é treino. Estudar heredograma é treino, tá bom? Olha só, uma herança autossômica dominante, que nesse caso é o da polidactilia, que é aquela característica, pessoal, das pessoas que têm um dedo a mais aqui, né? Ela se manifesta de várias formas, mas no geral é esse dedo extra aqui. Então, é uma característica genética autossômica, ou seja, independente do sexo, e dominante, tá? Sabendo disso, sabendo que é uma característica dominante, olha só, todo mundo que está marcado aqui, ó, ou vai ser azão, azão, ou azão, azinho. E todo mundo que não tem essa característica, obrigatoriamente, é azinho, azinho. Quais são os indivíduos azinho, azinho, pessoal, nesse heredograma? O 4 ali, indivíduo 4, eu já marquei. Quais outros também são recessivos, né? São azinho, azinho. Indivíduo 5
e o indivíduo 8. Alguns, por exemplo, aqui o indivíduo 1, a gente tem certeza que esse indivíduo 1 é azão azinho. No caso, o indivíduo 1 e o 2, tá? Por quê? Esse cruzamento 1 e 2 gerou um indivíduo azinho azinho. Para gerar um indivíduo azinho azinho, obrigatoriamente os pais têm que ser heterozigotos, tá bom? Porque um azinho vem do pai e outro azinho vem da mãe, certo? Mais um exemplo de herança autossômica dominante, só que nesse caso eu quero chamar a atenção de vocês, porque é um exemplo, esse caso que é a acondroplasia, né? Que é um tipo de nanismo, pessoal, é um exemplo que a gente chama de alelo letal. Então isso aqui pode ser cobrado, né? Já tem algumas questões que cobram essa questão de alelo letal, e aí você tem que estar atento. Como é que funciona? Olha só. Quando a gente vê uma anomalia ou uma síndrome que tem essa característica de alelo letal, a gente tem que entender que quando o alelo aparece, ele é letal, ou seja, o indivíduo ou não nasce ou morre, né? Ele não chega a gerar um indivíduo saudável. No caso da acondroplasia, o alelo letal é o azão-azão. Professor, eu tenho que saber isso de cabeça? Não, o exercício ele vai te dar algumas informações. Como eu disse, você tem que interpretar. Então, falou alelo letal, você já sabe que é alguma manifestação que quando aparece o indivíduo não nasce, certo? Então, aqui a gente tem um heredograma. Coloquei aqui os genótipos, mas nos exercícios não vem esses genótipos, tá, pessoal? Lembrando, eu coloquei porque é o nosso primeiro contato com heredogramas, certo? Mas olha só. Aqui está um exemplo. A gente tem geração 1, geração 2. Olha aqui a legendinha. Normalmente essas legendas vêm para vocês nos exercícios. Então ele colocou lá indivíduos normais, são os indivíduos que não estão marcados, e os indivíduos afetados são aqueles que estão marcados. Se a gente sabe que a acondroplasia é uma herança dominante, e ela tem o alelo letal azão-azão, a gente sabe que os indivíduos aqui marcados, então obrigatoriamente, serão do genótipo azão-azinho, tá? Então todo mundo que está marcado aqui, galera, ó, aqui já até veio, né, essa informação na imagem. Todo mundo que está marcado é azão-azinho. Todo mundo que não está marcado é azinho-azinho. Aí vem a pergunta: professora, um casal de indivíduos com acondroplasia, né, eles podem gerar indivíduos normais com altura normal? Sim, né? Só olhando aqui para esse cruzamento, a gente pode entender que, nascendo um indivíduo azinho-azinho, ele vai ser um indivíduo normal. Até coloquei uma imagem, né, aqui de uma família, com os indivíduos que apresentam a síndrome e os indivíduos aqui que são normais, tá? Então não tem nenhum problema, isso pode acontecer. Agora, quais são as chances disso acontecer? Né? Isso pode ser perguntado para você. Qual é a probabilidade de nascer um indivíduo normal no cruzamento de um casal com acondroplasia? Então, olha só, fazendo o cruzamento, aqui a gente tem azão-azinho. Professora, como que eu sei que é azão-azinho? Bom, eu acabei de te dizer aqui, a acondroplasia, ela tem um alelo letal. Então, o indivíduo que é azão-azão, ele não nasce, tá? Inclusive, a gente vai tirar esse genótipo das estatísticas, né, dos cálculos que a gente vai fazer. Então, azão-azão, fazendo aqui o chuveirinho, fazendo o cruzamento, a gente teria geração F1. Qual que seria, então, o resultado de F1? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. E a gente sabe que azão-azão, pessoal, a gente tira da conta, a gente tira da probabilidade. Então, azão-azão a gente já tira aqui. Então, o que a gente tem sobrando aqui? Essas três possibilidades. Azão-azão, que corresponde, então, a 2/3 ou 66%. E a gente tem um indivíduo normal, que corresponde a 33% de chance. Então, quando um casal com essa síndrome, né, um casal com acondroplasia, gera descendentes, há 33% de chance de nascer um indivíduo normal, certo? Vamos resolver alguns exercícios, tá? Bem tranquilo. Olha só. Cruzando-se ervilhas verdes, vezinho, vezinho, com ervilhas amarelas, vezão, vezinho, os descendentes serão.
Pronto, exercício tranquilo, ele te deu o genótipo, te deu o cruzamento aqui, era só você jogar no papel. Então ele colocou lá, Vzão, Vzinho, cruzando com Vzinho, Vzinho. Fazendo o chuveirinho aqui, pessoal, vai dar essa descendência. Ou seja, 50% aqui vai ser de ervilha amarela e os outros 50% aqui de ervilha verde. Então, qual que é a alternativa? Alternativa C. Questão bem tranquila. Olha o próximo. No heredograma abaixo, a criança 2-1, opa, geração 2, indivíduo 1, tem fibrose cística. Fibrose cística é uma doença, galera, que acarreta acúmulo de muco, tá? Principalmente nos pulmões, no intestino. A pessoa tem uma série de problemas em decorrência disso. Então, é uma doença causada por um alelo recessivo autossômico. E aí ele pergunta, né? As probabilidades de que sua irmã da geração 2, indivíduo 2, opa, já vem aqui e já marca. Quem é essa pessoa, né? Que o exercício quer. Ele pergunta qual é a probabilidade desse indivíduo aqui de ser carreador ou não afetado da fibrose cística. Na questão original não tinha essa informação, tá? Do genótipo. Eu coloquei para auxiliar vocês. Quando ele fala carreador ou portador, ele está falando de um indivíduo heterozigoto. E quando fala não afetado, nesse caso, como é uma herança recessiva, quem não vai ter a doença, né? Nesse caso vai ser azão, azão ou azão, azinho. Então, gente, é interpretação. A gente tem que ler o exercício, anotar as informações, olhar para o heredograma e falar, opa, é isso que o exercício quer. Então, nesse cruzamento, como é uma herança recessiva, o exercício te deu isso, como é uma herança recessiva, esse indivíduo aqui é azinho, azinho. Então, obrigatoriamente, os pais são azão, azinho. Pronto, é só vir aqui para o cruzamento. Azão, azinho com azão, azinho vai gerar essa descendência aqui. Qual que é a probabilidade, galera, desse indivíduo 2 ser azão, azinho? A gente vai excluir aqui, ó, dessa probabilidade, esse azinho, azinho. Por quê? Porque você tem certeza que esse indivíduo 2 não é azinho, azinho. Se ele fosse, ele estaria marcado, igual o indivíduo 1. Então, você exclui da sua estatística esse azinho, azinho. Então, vai sobrar o quê? 2 indivíduos em 3 possibilidades. Então, a chance desse indivíduo ser heterozigoto é de 2/3, tá? E ele pergunta também a chance dela ser azão, 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 azinho. Isso aqui é um pega. Por quê? A chance é de 100% dessa menina ser azão, azão ou azão, azinho, né? Isso pela interpretação que nós tivemos do exercício. Ok? Então, eu até coloquei para vocês, ó, probabilidade da irmã ser azão, azinho, 2/3, e a probabilidade da irmã ser azão, azão ou azão, azinho, 100%, alternativa letra E. Aqui uma questão de acondroplasia da UFG. Ela fala assim, no homem, a acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Gente, isso aqui ele está falando de azão, azão. Às vezes o exercício eles colocam a nomenclatura mais complexa ou mais extensa, mas você já sabe do que se trata, é só interpretar. Então, quando fala gene dominante em dose dupla, está falando de azão, azão. Dessa forma, na descendência de um casal acondroplásico, a proporção fenotípica esperada em F1 é... Pronto. Professora, eu não entendi nada. Lê de novo, anota característica por característica, anota informação por informação. Então, o que é o resumo de todo esse enunciado aqui? É isso aqui, ó, cruzamento de azão, azinho, né? E nós já fizemos esse cruzamento. Olha só, cruzamento de um casal acondroplásico, a gente exclui o alelo letal, azão, azão, e vai ter essa descendência. Aí ele quer saber a proporção fenotípica. Quando ele fala de fenótipo em relação à acondroplasia, ele está falando de anão e normal. A pessoa que tem a característica de ser anã e a pessoa que tem a altura normal. Então, nesse caso, olha só, a gente tem 2/3 aqui, ó, de chance de nascer um indivíduo anão e 1/3 de nascer um indivíduo normal. Qual que é a letra? Letra
B, 66% anão, 33% de indivíduo normal. E a última questão é uma questão mais complexa, no sentido de quantidade, né, de tamanho ali denunciado e de entendimento, mas é só respirar, ler com calma, pessoal, e tirar todas as informações que o exercício te dá. Então ele fala assim, ó, uma questão do Enem, né? Fala assim: anemia falciforme é uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante, designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos, ou seja, hemácias, com formato de foice, daí o seu nome. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir a hemoglobina S, ela nasce com um par de genes SS, e assim terá anemia falciforme. Pessoal, já corre aqui, ó, e coloca o que você leu. SS indica que a pessoa tem anemia. Ponto. Se receber um dos pais o gene para hemoglobina S e do outro o gene para hemoglobina A, ela não terá a doença, apenas o traço falciforme AS. Isso aqui é genótipo, tá, galera? Ele está falando de genótipo. E não precisará de tratamento especializado. Opa, anota aqui. Genótipo AS indica o fenótipo que só tem o traço, só tem a caracterização genética, não tem manifestação da doença. Pronto. Continua a leitura. Entretanto, deverá saber que se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. Pronto. Você vem e coloca aqui, ó. Quem for de genótipo azão é o indivíduo normal. Aí ele pergunta: dois casais, ambos membros heterozigotos do tipo AS? Pronto, você vai saber que o cruzamento vai ser um indivíduo AS com outro indivíduo AS. Para o gene da hemoglobina, querem ter um filho cada. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos para anemia falciforme é igual a... Esse aqui é o tipo de questão que às vezes a gente lê e sai correndo, né? Ou chuta. Pessoal, não faça isso. É uma questão simples, apesar de não parecer. Primeira coisa, você vai tirar as informações importantes. Tá tudo aqui, ó, anotei. Em segundos você tira essas informações e faz a simulação do cruzamento. No final do exercício, ele te dá aqui algumas informações extras. Fala que o casal é composto por pessoas negras e o outro de pessoas brancas. Isso aqui é só para te distrair, para te desesperar mesmo. Então não caia nessa, galera. Você vai tirar as informações importantes, fazer o cruzamento. Olha só, ele fez o cruzamento dos genótipos aqui, azão, Szão. Cruzou, é a mesma coisa lá do chuveirinho que a gente aprendeu. Azão com azão gera um indivíduo, azão. Azão com Szão gera um indivíduo, AS, ou azão, Szão. Szão com azão, Szão. Essa ordem aqui não tem problema. E Szão com Szão. O que é isso? Isso aqui é F1, né? A primeira geração. Então, a gente viu que desse cruzamento aqui, aí olha só, F1, você vai olhar e vai interpretar. Você olhou aqui e concluiu que você tem 25% de chance de ter um indivíduo com anemia, né? Desse cruzamento. Aqui, 50% de chance de ter um indivíduo apenas com o traço da doença. E aqui, 25% de chance de ter um indivíduo normal. Pronto. Só que olha um detalhe, né? Ele quis saber de dois casais. Quando ele pergunta a probabilidade de dois descendentes, dois ou mais, a gente faz o cálculo de multiplicação, tá, pessoal? É o que a gente chama de regra do E. Então, aqui, ó, qual que é a chance de nascer um indivíduo aqui com anemia nesse cruzamento? Não é uma chance em 4? Então, é 1 sobre 4. Isso aqui do casal, 1. E ele quer saber de quantos casais? 2. Então, você multiplica também pela mesma probabilidade do casal, 2. Então, vai ficar 1/4 vezes 1/4, que vai dar 1 sobre 16. Transformando isso em porcentagem, a gente tem um resultado de 6,25%, portanto, a alternativa B.
Eu vou tirar a dúvida, né, de quem tiver dúvida sobre esses exercícios. Já tem um outro material, uma outra lista de exercícios desse conteúdo. Vou mandar para vocês também no Moodle. Então eu peço, pessoal, que vocês façam esses exercícios, tirem as dúvidas, né? Porque o conteúdo, vocês sabem, né? É esse conteúdo para a primeira lei de Mendel. E agora a gente tem que treinar, certo? Então, gabarito, letra B. E eu queria deixar esse recadinho, tá? Para vocês. Do Pequeno Príncipe, que eu gosto muito, né, desse livro, que diz que é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Então, a minha mensagem para vocês hoje, tá bom? Continuem estudando. Eu sei que esse momento é um momento que a gente está tendo que se readaptar, que a gente está tendo que ter muita disciplina, tá bom? E eu conto com cada um de vocês, pessoal. Abraços e até a próxima!